Me chamo Bella. Naquele dia eu estava ali, na beirada do meu sofá, enrolada num velho cobertor de flanela que ainda trazia um leve aroma de canela do Natal passado. A sala estava silenciosa, iluminada apenas pelo suave piscar das luzes de Natal baratinhas que eu mesma tinha arrastado para cima. Não era muito, uma árvore de uns 90 centímetros, um pouco torta para a esquerda, adornada com enfeites que eu garimpei em brechós ao longo dos anos. Mas era minha, e naquela noite, era a única luz no cômodo. Lá fora, eu podia ouvir risadas abafadas do apartamento ao lado, o tilintar de copos, explosões de alegria. Alguém tocava uma versão desafinada de Noite Feliz no piano. Tentei sorrir, fingir que não doía, mas doía. Sempre doía. Era o terceiro Natal seguido sem um telefonema, uma mensagem, ou sequer um cartão de festas passivo-agressivo da minha família. No primeiro ano, disseram que houve uma confusão de agenda. No segundo, disseram que acharam que eu estava ocupada e não queriam me pressionar. Mas este ano, nem se deram ao trabalho de inventar desculpas, apenas o silêncio. Até que meu celular vibrou. Por uma fração de segundo, meu coração se encheu de esperança. Talvez fosse uma mensagem de última hora: estamos pensando em você. Talvez alguém tivesse se lembrado. Mas quando peguei o aparelho, tudo que vi foi uma linha de assunto, detalhes de custos compartilhados da festa de fim de ano da família, anexo, e um arquivo PDF. Abri o arquivo. No topo, em negrito e com letras que pareciam saídas de um editorial elegante, lia-se: Festa de iate de fim de ano, despesas familiares compartilhadas, total, $5.800. Dividido em 3 partes, minha parte, $2.900 ou 50%. Eu pisquei. Era uma piada. Rolei a tela para baixo, procurando qualquer indício de sarcasmo, um emoji de piscadela, um só brincando. Nada. Apenas itens em tópicos, buffet, taxas de ancoragem, bar aberto e um educado lembrete para transferir o pagamento para a conta bancária do meu pai até 5 de janeiro. Eu nem sabia que tinha havido uma festa de iate. Não fui convidada. Nenhuma mensagem, nenhuma menção, nada. Mas eles se lembraram de mim na hora de acertar a conta. Meu estômago se contorceu. Larguei o telefone e voltei a olhar para minha pequena árvore. Suas luzes continuavam a piscar, quentes e constantes, como se o mundo não tivesse mudado naquele instante. Eu costumava amar o Natal. Costumava assar biscoitos com a mamãe, brigar com o Richard sobre qual filme assistir, ele queria ação, eu queria algo sentimental. O papai lutava com as luzes emaranhadas e fingia reclamar. Éramos barulhentos, bagunceiros, mas estávamos juntos. Agora, eles tinham um iate e eu tinha uma conta. Fiquei olhando aquela fatura até os números ficarem borrados. Nem um olá, apenas um pedido de dinheiro, como se eu fosse uma parente distante cujo único valor era financeiro. Recostei-me no sofá, a garganta apertada. Não tinham reservado um lugar para mim na mesa, mas tinham separado um espaço para minha parte das despesas. E de alguma forma, isso dizia tudo. Olhei para as luzes piscando na árvore, mas tudo o que eu via era o número da fatura, $2.900. Aquilo não era apenas uma conta, era uma memória arrastada dos cantos silenciosos que eu tinha tentado selar, um lembrete de todas as vezes que eles me ignoraram e de como eu os deixei fazer isso. Crescendo, meu pai costumava me chamar de a independente. Ele dizia isso como um distintivo de honra, como se eu tivesse ganhado algo por não precisar de ajuda. Mencionava em churrascos e cartas de Natal sempre que os parentes apareciam: a Bella sempre foi independente, se vira sozinha. Eu costumava sorrir quando ele dizia isso, pensando que significava que ele tinha orgulho. Mas com o tempo, deixou de soar como orgulho e começou a parecer uma porta se fechando suavemente. Significava que eu não precisava de atenção, não precisava de apoio, não precisava de celebração. Isso lhes dava permissão para me deixar de fora dos grupos de mensagens, para presumir que eu ficaria bem sem o convite, a ajuda, o abraço. E eu estava, até não estar mais. Richard, por outro lado, não precisava conquistar afeto, ele simplesmente recebia. Podia perder o horário,
bater o carro da mamãe, esquecer aniversários e ainda assim ser o filho em torno do qual todos nós girávamos. Ele só está se encontrando, diziam eles, ou pior, é só o Richard. Enquanto isso, eu recebia sermões por faltar em uma tarefa ou por tirar um A em vez de um A+. Mesmo agora, eles ainda o estavam apoiando. Aquela festa de iate não era apenas uma celebração, era uma coroação. Ele tinha conseguido algum título de gerente regional numa empresa imobiliária, e eles organizaram um cruzeiro particular para marcar a ocasião. O que eles não disseram, o que ele definitivamente não disse, foi que, 3 meses antes, ele tinha entrado em pânico com a inscrição. Ele me enviou o currículo de 2 páginas em frangalhos, cheio de erros de digitação e frases incompletas. Não acho que estou qualificado, ele disse ao telefone, a voz baixa, como se tivesse medo de ser descoberto. Está fora do meu alcance. Então, eu passei 2 noites trabalhando nisso. Reescrevi sessões inteiras, revisei a formatação, criei uma carta de apresentação do zero. Eu até o guiei por perguntas comuns de entrevistas, fingindo não perceber o quanto ele se apoiava em mim. Ele conseguiu o emprego, depois o barco, depois a fatura para mim. Nenhuma mensagem de agradecimento, nenhum reconhecimento, nem mesmo uma mensagem particular. E agora eu devia $2.900 pela festa que ajudei a tornar possível, sem nem mesmo perceber. Essa era a pior parte. Não o dinheiro, nem mesmo a exclusão. Era saber que eu tinha dedicado esforço a alguém que não teria feito mesmo por mim, que nem sequer pensou em tentar. Eles continuavam me chamando de a independente, mas o que eles realmente queriam dizer era descartável. E talvez, pela primeira vez na minha vida, eu estivesse pronta para parar de usar esse rótulo como se significasse que eu estava bem. Porque eu não estava. Não mais. Olhei para a fatura uma última vez, então abri meu aplicativo bancário. Não hesitei. Digitei os dados da conta do meu pai, inseri $1 e escrevi na linha do memorando, Papai Noel me esqueceu também. Nenhuma explicação, nenhum veneno, apenas o tipo de mensagem que alguém poderia rir se não estivesse ocupado percebendo o que realmente significava. Apertei em enviar. A tela piscou, transferência concluída. E, assim, senti algo se soltar no meu peito. Não era exatamente alívio, mas uma mudança, como se eu finalmente tivesse dito algo que vinha engolindo há anos. Larguei o telefone, levantei e peguei meu laptop. Minhas contas de Streamings, todas estavam incluindo eles como usuários. Eu havia adicionado membros da família ao longo dos anos sem pensar. Sempre foi mais fácil incluí-los do que ouvir reclamações ou desculpas. Mas não naquela noite. Passei por cada conta metodicamente, remover usuário, alterar senha, desconectar em todos os dispositivos, confirmar. Eu me sentia limpa, como se finalmente tivesse lavado uma camada de poeira invisível que estava grudada em mim desde que tive idade suficiente para assumir as responsabilidades deles sem pedir. Em seguida, o plano de telefone da família. Eu estava pagando a maior parte dele nos últimos 4 anos. De alguma forma, tinha se tornado mais fácil para todos manterem assim. Nós te mandamos uma transferência, eles diziam, até que não mandavam mais. O último pagamento do meu pai tinha vindo há 10 meses. Abri o portal da operadora de celular e removi as linhas deles, uma por uma. Depois, vieram os cartões de crédito. 2 deles estavam no meu nome, ambos entregues aos meus pais para emergências. Eu deveria tê-los cancelado há muito tempo, mas sempre havia alguma razão para não o fazer. E se eles precisassem? E se isso causasse uma cena? E se me fizesse parecer ingrata? Agora, eu não me importava. Congelei as 2 contas e enviei solicitações para novos cartões com novos números. Ninguém mais tocaria no meu nome sem a minha permissão. Quando fechei o laptop, já passava da meia-noite. O apartamento estava silencioso, ainda iluminado pela pequena árvore no canto. Eu não estava com raiva, nem triste. Eu estava apenas pronta. Pronta para parar de ser conveniente, pronta para parar de ser quieta, pronta para parar de ser aquela que dava porque era esperado. Naquela noite, não dormi facilmente,
mas pela primeira vez em anos, não senti que devia nada a ninguém. Pela manhã, as mensagens já haviam começado. A primeira veio da minha mãe: Bella, algo está errado com a conta da Netflix. Continua dizendo que está indisponível. Você mudou alguma coisa? Sem saudação, sem Feliz Natal, apenas preocupação por ter sido desconectada de uma tela. Não respondi. Em seguida, uma série de chamadas perdidas do meu pai, depois um correio de voz, meio áspero, meio confuso: acho que há um erro de cobrança com o plano de telefone. Me ligue de volta para resolvermos. Apaguei sem ouvir o resto. Então, o bate-papo em grupo da família se iluminou. Richard, ok, o que está acontecendo? Por que não consigo entrar na Amazon? Mãe, está tudo fora do ar. Os cartões expiraram? Richard novamente, bem imaturo: Bella. Você poderia ter dito algo em vez de ser mesquinha. Aquilo me fez parar. Imatura? Mesquinha? Como se o que eu tinha feito fosse uma birra, como se meu silêncio e meus limites fossem infantis em vez de atrasados. Não respondi. Não por despeito, nem mesmo por raiva. Simplesmente não havia nada a dizer que não fosse distorcido em mais culpa. Ninguém perguntou se eu estava bem. Ninguém perguntou onde eu estava, como estava passando as festas ou se precisava de algo. Era tudo: o que aconteceu com nossos benefícios? Nosso acesso? Nossas conveniências? Eles não sentiram minha falta. Sentiram falta do que eu lhes dava. Mutei o chat e desativei as notificações. O silêncio que se seguiu pareceu o primeiro presente de verdade que eu havia recebido em anos. Nunca foi sobre família, de verdade. Era sobre o que eu podia oferecer, o que eu podia consertar, o que eu podia cobrir sem reclamar. E agora que eu tinha desconectado os fios que sustentavam a ilusão, eles estavam em apuros. Não porque eu tinha ido embora, mas porque o conforto deles tinha ido comigo. Foi a coisa mais clara que eles já tinham dito, sem dizer uma palavra. Por volta do meio-dia, meu telefone tocou com um número desconhecido. Por um segundo, considerei ignorar, presumindo que fosse apenas outra ligação de telemarketing ou uma última tentativa de alguém tentando falar comigo. Mas algo me fez atender. Olá, aqui é Camila, do Departamento de Fraudes do Summit Bank. É Bella Hernandes? Confirmei, cautelosa. Recebemos um relatório sobre uma possível atividade não autorizada em 2 cartões de crédito registrados em seu nome. Você tem alguns minutos para verificar alguns detalhes da conta? Fechei os olhos por um instante. Claro, sim, tenho, eu disse, minha voz firme. Ela começou a listar as contas que eu havia congelado 2 noites antes, aquelas que eu tinha aberto anos atrás para emergências, as mesmas que meu pai havia usado para gasolina, supermercado e o jantar ocasional que, de alguma forma, virou uso regular. Houve um relatório de acesso fraudulento em ambas as contas, disse Camila. A pessoa que ligou alegou que foi bloqueada de fundos que estava autorizada a usar. Respirei fundo. Não há fraude, eu disse calmamente. Eu sou a titular da conta. Ninguém mais está nesses cartões. Eu os congelei intencionalmente. Um breve silêncio. E as pessoas que estavam usando os cartões anteriormente? Meus pais, eu disse. Eles estavam usando sem meu consentimento. Sabiam que os cartões não eram deles. Eu deixei passar por tempo demais. Isso acabou agora. Outra pausa. Pude ouvir Camila digitando do outro lado. Entendido, ela disse finalmente. Então, só para confirmar, você está ciente de todas as recentes mudanças na conta e as autoriza? Sim, eu autorizo, eu disse. Não há fraude aqui. Apenas uma família que me confundiu com um capacho. Eu não tinha a intenção de dizer a última parte em voz alta, mas uma vez que saiu da minha boca, não a retirei. Camila soltou uma risada suave, não mal-humorada. Vou fechar o relatório de fraude e fazer uma anotação no arquivo. Obrigada. Cuide-se, Bella,
ela acrescentou antes de desligar. Fiquei olhando para a tela do meu telefone por um longo momento depois, sentindo o eco das minhas próprias palavras. Eu não tinha gritado, não tinha desabado. Apenas contei a verdade. E o estranho era que não parecia um confronto. Parecia liberdade. Eles queriam os benefícios do meu nome, meus recursos, meu silêncio, mas agora tinham que lidar com algo desconhecido, eu, sem medo de ser ouvida. Depois da ligação com o banco, não me preocupei em verificar o chat em grupo novamente. As notificações continuavam chegando, mas eu as deixei acumular. Eu sabia o que diriam antes mesmo de lê-las. Confusão disfarçada de preocupação, seguida por culpas veladas, embrulhadas na palavra família. Não respondi. Não por despeito, nem mesmo por raiva. Eu estava simplesmente pronta. Pela primeira vez em anos, deixei o silêncio crescer sem me apressar em preenchê-lo. Não me expliquei. Não suavizei as arestas do desconforto deles. Parei de gerenciar as emoções deles como se fosse meu trabalho não remunerado. Foi estranho no início, o silêncio, a ausência de expectativas. Nenhuma ligação pedindo favores, nenhuma conta inesperada encaminhada para minha caixa de entrada, nenhuma conversa fiada mascarando pedidos. Apenas quietude. E então, sem aviso, a véspera de Ano Novo chegou. Eu não tinha planos. Não fiz nenhum. Mas por volta das 7 da noite, vesti um suéter que adorava e fui a um pequeno restaurante no centro. Nada chique, apenas iluminação aconchegante e o burburinho de uma música suave. Pedi uma mesa perto da janela. O garçom me trouxe um cardápio e não piscou com o fato de eu estar sozinha. Pedi uma taça de vinho tinto, um bife e purê de batatas. A refeição veio quente e sem pressa. Não a devorei. Não verifiquei meu telefone. Não me perguntei o que eles estavam fazendo ou se estavam pensando em mim. Eu apenas comi. E quando a meia-noite chegou e o restaurante se encheu de aplausos suaves e tilintar de copos, levantei o meu silenciosamente. Ninguém brindou comigo, ninguém precisava. Porque eu não estava brindando o ano que viria. Eu estava orando a parte de mim que finalmente parou de implorar para pertencer. Por tanto tempo, eu havia aceitado migalhas, sobras emocionais, convites de última hora se tivesse sorte. Sempre a que entendia, a que cedia para que os outros não precisassem. Mas naquela noite, eu havia me escolhido. Não em rebelião, não para provar um ponto. Apenas porque eu estava cansada de esperar para ser vista por pessoas que só me procuravam quando precisavam de algo. Paguei a conta, deixei uma gorjeta generosa e saí para o ar frio e revigorante. As ruas brilhavam com a celebração, mas eu não me senti excluída. Pela primeira vez, eu não estava esperando por uma mensagem que não viria. Eu finalmente tinha aparecido para mim mesma. Por que você não o fez? O e-mail do meu pai chegou na segunda semana de janeiro. Assunto: precisamos conversar. Quase o apaguei sem abrir, mas algo em mim queria saber que versão da história ele estava tentando contar. Cliquei. A mensagem não era longa, mas era cuidadosa, cada frase aparada para parecer preocupada sem admitir nada. Ele disse que tinha notado algumas mudanças, que as coisas pareciam tensas ultimamente. Aí veio a parte crucial: família permanece unida, mesmo quando as coisas ficam difíceis. Nunca devemos esquecer isso. Ali estava. Envolta em sentimentalismo, irolada em nostalgia, mas vazia. Ele não mencionou a festa de iate, a fatura, o relatório de fraude. Não pediu desculpas. Não perguntou como eu estava. Apenas insinuou que eu tinha quebrado algo que deveria manter intacto. Olhei para a mensagem dele por um longo tempo antes de clicar em responder. Não expliquei. Não me defendi. Digitei 4 palavras. Então, por que você não fez? Foi isso. Nenhuma saudação, nenhuma assinatura. Apenas um espelho erguido para a culpa cuidadosamente elaborada dele. Apertei em enviar e fechei meu laptop. Não precisava esperar por uma resposta. Eu sabia que não viria uma, pelo menos não uma com honestidade.
Eles passaram anos me chamando de forte, resiliente, a que mantém tudo junto. Mas a força havia se tornado a permissão deles para me esquecer, para pular o convite, pular o agradecimento, pular a presença. Agora eu havia dito a única coisa que eles nunca esperavam ouvir. Eu havia feito a pergunta que não vinha com uma resposta fácil, uma que cortava as desculpas e a polidez e aterrava exatamente onde doía. Eu não precisava de um pedido de desculpas. Eu precisava que eles sentassem no silêncio que criaram, aquele que eles preencheram com minha utilidade, mas nunca com minha presença. No dia seguinte, Richard mandou uma mensagem: "Você está destruindo esta família. Como você pode fazer isso conosco? Você nos deve mais do que isso." Li uma vez e não respondi. Ele não perguntou por que eu estava magoada. Ele nem sequer reconheceu isso. Tudo o que ele viu foi a quebra no sistema que sempre o beneficiou. Mas eu não estava mais consertando. Eu não era a solucionadora, o amortecedor, a ponte. Eu era a pergunta que eles não queriam responder. E isso, finalmente, era suficiente. Passei as semanas seguintes reconstruindo silenciosamente minha vida, desta vez com muros que eles não poderiam alcançar. Abri novas contas bancárias com senhas que só eu conhecia, solicitei novos cartões, mudei cada endereço de cobrança e detalhe de login. Liguei para a companhia telefônica e comecei um novo plano só para mim. Nada de linhas compartilhadas, nada de sanguessugas silenciosos no fundo. Atualizei as assinaturas uma por uma, anexando-as a um e-mail novo que eu nunca havia dado à minha família. Não era sobre vingança. Era sobre liberação. Com cada conta que eu recuperava, sentia algo se desenrolar no meu peito, como se estivesse retirando camadas de responsabilidade que nunca havia concordado em carregar. Chega de chamadas de emergência pedindo para eu consertar as coisas. Chega de aniversários esquecidos para os quais eu ainda enviava presentes. Chega de ser a única que lembrava de detalhes que eles nunca se deram ao trabalho de anotar. O peso que eles haviam jogado sobre mim por anos? Eu finalmente estava o colocando no chão. Meu apartamento parecia diferente agora. Não maior, não mais limpo. Apenas mais leve. Voltei a acender velas, preparei o jantar para mim com mais cuidado do que o habitual, até comecei a dormir a noite toda sem verificar o telefone, esperando uma crise de última hora que só eu poderia resolver. Eles pararam de mandar mensagens, ou talvez continuaram e eu simplesmente não olhei. Eu havia silenciado todas as conversas, excluído todos os atalhos. Não precisava ver mais versões de sua decepção disfarçadas de preocupação. Este ano, eles não abriram nada vindo de mim. Nenhum cartão, nenhuma cesta de presentes encomendada de última hora para manter a paz, nenhum custo discretamente absorvido. O que eles receberam em vez disso, sem cerimônia, sem aviso, foi a percepção de que a filha que eles ignoravam era a única que estava mantendo todo o sistema unido. E agora ela havia sumido. Não com raiva, não com portas batidas ou acusações gritadas. Apenas sumiu. Eles perderam a pessoa que fazia tudo funcionar nos bastidores. A pessoa que eles presumiam que sempre estaria lá porque sempre esteve. Mas talvez eu tenha sido apenas a primeira. A primeira a ser esquecida. A primeira a ser usada. E agora, finalmente, a primeira a partir. Obrigada por ouvir a história de Bella. Se você gostou desse vídeo, por favor curta e compartilhe para nos apoiar a trazer mais histórias emocionantes, e se inscreva no canal para não perder nenhum lançamento. Até o próximo vídeo.